Olá, cá estamos nós mais uma vez fazendo a gravação do nosso vídeo de hoje para o canal Guia dos Perplexos. A série é Decifrando a Bíblia e eu começarei pedindo a vocês que se lembrem do anterior, o vídeo anterior, onde eu falava de que é indiscutível. É a maior besteira alguém imaginar que houve um complô judaico para conquistar o mundo. Sou católico, apostólico, romano, mas o valor desse livro está apenas no fato de que tem muitos documentos, mas vamos usar esses documentos. Foi escrito pelo cardeal Ottaviani, que não se identificou, mas a boca miúda todo mundo no Vaticano ficou sabendo, mas complô não seria bem uma palavra. Está dito claramente na Bíblia, já mostrei a vocês, em Abraão, em Jacó e em Moisés. A missão dos judeus era pôr em execução o plano de Javé. E qual era o plano de Javé? Dar aos judeus o planeta Terra. Era impossível dizer isso aos patriarcas, eles não têm ideia do que era o planeta Terra. O mundo, para eles o mundo, como eu disse, já era desse tamanho. Então, a inundação da Palestina e de uma parte da Mesopotâmia foi colocado pelos sábios da época, foi registrado pelos sumérios, pelos acádios, pelos caldeus e pelos judeus como o dilúvio universal. O relato é o mesmo, muda apenas em que nos sumérios é o Napishtim, entre os acádios é Atrahasis, entre os caldeus é Ziusudra e nos judeus Noé. Mas é o mesmo fato. Então nós estamos vendo aí uma cadeia, né, lógica, coerente, porque Abraão saiu de Ur dos caldeus. Logo, toda essa literatura caldaica que ele conhecia, pois ele era membro do Colégio dos Magos Caldeus, então era um homem de muito conhecimento e teria levado o Sefer Yetzirah em um livro de 26 palavras apenas, segundo a versão de Kaplan. Então, não nos escandalizemos com isto, nem um judeu deve ficar achando que um católico é antissemita, ou xenófobo, ou contra os judeus por causa do que está se dizendo aqui. Está dito claramente aqui. E não foi por outro motivo, já lemos ontem na nossa Bíblia, em duas passagens diferentes, né? Então, não é, vamos dizer assim, a maior besteira do mundo é você querer ocultar a verdade, e a verdade é essa. Deus dispôs, pela sua soberana vontade e sabedoria infinita, que daria aos descendentes de Abraão, pelos méritos de Abraão, porque os outros não mereceram nada, por isso ele não cumpriu o plano dele, ele desistiu do plano dele, truncaram tudo, mas nós já mostramos aqui duas passagens em Êxodo e... não, em Gênesis primeiro, em Gênesis. Né? Em Gênesis. Quer dizer, não é à toa que José, no Egito, foi nomeado vice-rei do faraó. Não é à toa que Daniel foi nomeado governador da Babilônia por Nabucodonosor. Eles tinham inteligência fantástica. Tinham ou não? Tem. Einstein, o Oppenheimer, como é que é o nome do outro que estava trabalhando para Hitler como chefe do projeto militar, Werner von Braun. Então, eles têm uma inteligência notável. E Abraão, além dessa inteligência notável, era um profeta, porque tinha comunicação com Deus. Então,
não é com ódio, ressentimento e muito menos com sentimentos antissemitas, como eu posso, sendo católico e crer em Jesus Cristo, que era judeu, ser contra os judeus. Que falta de... Quer dizer, quem é antissemita é um idiota, não tem a menor noção de lógica, de coerência. Então não posso ser antijudeu. E não posso deixar de reconhecer que o que está aqui na Bíblia, né, que é a promessa a Abraão, está duas vezes. Tomara que eu tenha, que eu ache fácil, né? A primeira promessa, em Betel, abençoarei você, com destino à terra de Canaã. Abraão no Egito, não é aqui. Abraão volta à Palestina, depois de Ló. Abraão habitou a terra de Canaã. Eu devia ter capítulo 13. Já devíamos ter encontrado. Depois desses acontecimentos, capítulo 15 do Gênesis, Deus dirigiu a palavra a Abraão numa visão, dizendo-lhe: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e tua recompensa será muito grande. Abraão disse: Senhor Deus, que me dareis? Ir-me-ei sem filhos e o herdeiro da minha casa será este Damasceno, Eliezer. Vede, vós não me deste descendência. E Deus disse: Eu sou o Senhor Javé, que te tirou da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em propriedade. Aí fica claro que é Canaã, né? Você veio para esta terra me obedecendo, e aqui então Gênesis 15, claramente, aqui só erraram. O Esdras depois botou Javé em tudo, é uma chuva de Javé na Bíblia, aqui é El Shaddai, então é El. E aí Abraão faz uma macumba lá e Deus mostra a ele toda a história, pois Jesus Cristo vai dizer no Evangelho: Abraão viu minha face e se alegrou. Como Abraão pode ter visto a face de Jesus? Porque aqui o Senhor Deus... Como posso reconhecer que possuirei essa terra como minha? Disse-lhe Deus: toma uma novilha. Aí tem uma macumba braba aqui que eu não, apesar de ser sacerdote mago caldeu, jamais faria uma coisa dessa, porque ele próprio disse: quando o sol estava para se pôr, Abraão caiu num profundo sono. Eis que um grande terror e uma grande escuridão o surpreendeu. Então, a coisa aqui não era boa, né? Era da braba. Então, aparece aqui já tem a promessa que dará a ele esta terra em que tu pisas, Canaã. Canaã, quem vai discutir isto? Está aqui na Bíblia. Ou então você não acredita na Bíblia? Mais adiante, no mesmo capítulo 15, diz: o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo-lhe: a tua descendência não é darei, esta terra. Agora já muda. Desde o rio do Egito até o Eufrates. Porei nas tuas mãos o Cineu, o Cenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, o Refaíta, o Amorreu, o Cananeu, o Gergeseu e o Jebuseu. O Jebuseu está fora dessa jogada, aqui o autor tomou gosto, mas seria toda a população daquela de Canaã e entre os limites do grande rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates. Davi conquistou isso aqui. Então temos duas promessas. Primeira, Canaã, que é simbólica. Como eu disse, Abraão não compreenderia nada se Deus dissesse a ele: eu te darei o mundo, a tu e aos teus descendentes. O mundo para ele era a terra conhecida naquela época, que ia o Egito, norte da África, ali a Palestina, a Síria, a Fenícia, e depois estendendo-se pelos campos dos Madianitas até a Mesopotâmia. Então, o que é que Deus diz? Esta terra, mas é uma metáfora, porque depois
Moisés vai dizer: dividi-la-ás com todas as tribos de Israel, com 12. É uma metáfora porque não é Canaã, é o mundo. É uma metáfora porque as 12 tribos somos nós, como Jesus Cristo disse posteriormente. Eu posso, porque ele é Deus, suscitar dessas pedras filhos de Abraão. Já não é mais o sangue. E Paulo diz: em Jesus Cristo não existe mais distinção entre grego e judeu, entre livre e escravo, entre homem e mulher, porque todos somos um só em Cristo. Nós somos o novo Israel de Deus. Pela crença em Jesus Cristo, que fazia parte do Israel consanguíneo de Abraão, ele diz, São Paulo diz: de nada serve a circuncisão, para nada serve a circuncisão. Se foste batizado em Cristo, de Cristo vos revestistes e vos tornastes filho de Deus, herdeiros da herança de Jesus Cristo, co-herdeiros com Cristo. Então a promessa agora se estende a nós, herdeiros com Cristo, que era o unigênito e herdeiro universal de Abraão. O descendente prometido é Jesus, é o único que merece. Não adianta pesquisar a Bíblia e ver Isaac, Jacó e nem José, com toda a sua sabedoria, né, e bondade, que perdoa os irmãos por aquela grande maldade e venderem-no como escravo. Então, nada. O descendente é Jesus. A tua descendência, na verdade, é o teu descendente. E Abraão acha que é Isaac, ou que é Jacó, mas nessa macumba aqui, que eu não vou ler para vocês, ele teve uma revelação e viu toda a história do povo dele, do povo judeu. E viu o descendente que teria essa promessa, Jesus. E Jesus diz no Evangelho: Abraão viu a minha face e se alegrou. Quando viu a face? Nessa profecia maravilhosa. Olha o favor que Abraão mereceu de Deus. São Paulo depois vai merecer de Jesus Cristo coisa semelhante, que vai mostrar ele dia a dia, durante 365 dias, o que foi que Jesus fez quando estava na terra. E ele diz: como filho abortado antes do tempo, eu me tornei apóstolo pelo próprio Jesus Cristo, ou seja, testemunha ocular. A palavra apóstolo quer dizer testemunha ocular. E aí fala com Pedro, Tiago e João o que ele viu. Eles se entreolham e disse: não há dúvida, foi isto que nós vimos. E ele é agregado ao colégio apostólico. Olha aqui, que coisa maravilhosa. Então, Deus, na sua onipotência, na sua sabedoria e na sua misericórdia, assim como Jesus fez isso a Paulo, já depois que ele estava no céu à direita do Pai, mostrou cada dia da sua vida, e Paulo se torna assim testemunha ocular, porque ele vai dizer o que viu, como Pedro, como João, como Tiago, Tiago maior, Tiago menor. Então, são essas maravilhas. Então, aqui em Gênesis 15, nós temos a macumba em que Abraão faz, por ordem de Deus, aqui diz, e que vê a história do povo dele, dos descendentes dele. Aí acaba com essa história que é Isaac, por isso quando Deus pede a ele: sacrifica para mim o teu filho, ele vai sem temer, porque ele sabe que o descendente que terá a terra é Yeshua, o Mashiach. Ele vê a cara de Jesus, aquilo que Moisés pediu: mostra-me a tua face, e Deus disse: não, não podes ver a minha face, não te darei esse privilégio. Mas Abraão viu a face de Jesus, e Jesus diz: viu a minha face e se alegrou. Nós vamos ler hoje esse pedacinho. Então, primeiro, Canaã, uma pura metáfora, porque era assim que Abraão poderia entender. Aquela nesguinha de terra, que é um palmo de terra dentro do Atlas Geográfico Universal, né? O planisfério, e significa, portanto, o mundo. Isso não é dito claramente, mas deduz-se com toda clareza, porque aqui ele diz: olha, darei a sua descendência. No mesmo capítulo, viu? No capítulo 15, ele diz que esta terra em que pisas darei aos teus descendentes. É no mesmo capítulo, né? Levando para fora, disse:
Contempla o céu e conta as estrelas se puderes. E acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado como justiça. E eu sou o Senhor que te tirou da terra de Ur dos Caldeus para te dar esta terra em propriedade. Mas no mesmo capítulo 15, isso é 15, vamos ver aqui que o óculos não permite mais ver o númerozinho pequenininho. Acho que eu estou vendo aqui um 6. Mas é fácil encontrar. No mesmo capítulo, ele diz, ele mostra, privilégio, né? Toda a descendência de Abraão. E mostra o descendente que receberá a promessa. E diz no capítulo, no versículo 14, os óculos não contam, 18. Naquele dia, Yahvé, nada de Yahvé, o Shaddai, fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dou, não disse darei, dou, quer dizer, Deus é sempre o presente eterno. Então já é. Dou, meu Deus, que é isso? A tua descendência, cadê? Mas perdi. Capítulo 15, eu estou no 16, por isso que eu errei. Então, vou voltar aqui, portanto, capítulo 16. Naquele dia, o Senhor, que não é Javé, aqui está errado, eles colocam Adonai, mas não é Adonai, aqui é El Shaddai, fez uma aliança com Abraão, dizendo-lhe: a tua descendência dou esta terra, desde o grande rio do Egito, Nilo, até o grande rio Eufrates, e o Cenezeu e o Queneu e tal, tal, tal. Então, no mesmo capítulo tem duas promessas. Qual das duas vale? Basta usar um pouco de inteligência para perceber que todas duas e mais do que isso. Porque ele vai dizer, no mesmo livro do Gênesis, a Jacó, 28, esse eu tenho de memória, a escada de Jacó, 28, ele vai dizer, Jacó vai à Mesopotâmia. Teve um sonho, uma escada que se apoiava na terra e cujo cimo tocava o céu, da terra ao céu. Aqui está claro, só um idiota não compreenderá. Eu sou Javé, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. É o Shaddai. De novo, erraram. Quer dizer, erraram não. Esdras meteu o dedo e fez o que quis. Darei a ti e à tua posteridade a terra em que te encontras. Primeiro. A tua posteridade será como o pó da terra e estender-te-ás. Então, da terra ao céu, ele acrescenta. E estender-se-á, o que eu te darei, né? Do oriente ao ocidente, do meio-dia até o setentrião. Pronto. É como já disse a vocês, é assim que a maçonaria diz. O templo maçônico tem as seguintes dimensões: altura, da terra ao céu; largura, do nascer ao pôr do sol; profundidade, do norte ao sul. Está dito aqui. Mas Jacó não entendeu. Achou que era Canaã, a terra em que tu estás e tal. Eles não entenderam. Só quem vai entender isso é Moisés. Então, em Moisés vai ser entendido. Então, é besteira ser antissemita. É loucura. E para um cristão é impossível. É paradoxal, contraditório e idiotice, porque se somos cristãos, porque adoramos nosso Senhor Jesus Cristo, os 12 apóstolos todos eram judeus, semitas. Jesus Cristo era semita. Nós temos a genealogia de Adão até Jesus, em Lucas, eu acho, e em Mateus, uma genealogia mais curta. Como eu posso ser antissemita? O que eu estou fazendo é uma denúncia porque Esdras vai envergar, entortar essa promessa que vai se cumprir. Deus não vai ser infiel à sua palavra, mas Esdras vai fazer o entortamento. E aí a terra será dada a eles, como é hoje. Né? O cão de Rothschild governa a terra já tem muito tempo.
e aqui José foi vice-rei do Egito, mas olha que maravilha que Moisés recebe de Deus, ele já com condições de compreender o que é que Deus entende por essa doação, não é aqui. Foi ontem, meu problema foi esse. Querer botar nessa Bíblia, querer mostrar a vocês o que na verdade eu marquei nessa Bíblia. Então, vamos ver aqui na Bíblia, edição pastoral, como Deus fez a Moisés, né? A aliança do Sinai, o pacto do Sinai. E aí, com toda a clareza. Não, Samuel nada, eu quero ainda é Êxodo. O que é que eu quero aqui com Samuel? Vejam bem. O código deuteronômico, projeto de uma nova sociedade mundial, eu acrescento, sem dúvida nenhuma. Aqui estão as leis que regeriam a nova ordem mundial, dadas por Deus a Moisés. Então, o regente do planeta Terra teria que obedecer a esse código. Moisés entendeu e fez com essa intenção. Recebeu a lei, o código do Sinai, que protege os pobres, os órfãos, as viúvas, os escravos. É uma maravilha. E, mais tarde, aqui nós temos no Deuteronômio, tá? Mas vamos ter também no Êxodo. Mesma coisa com outro título. Essa Bíblia é melhor porque ela dá o subtítulo grande: As bases de uma nova sociedade mundial, internacional. Ó, acho que vocês estão vendo claramente. Então, Moisés tinha capacidade de entender isso porque Moisés era príncipe egípcio. Fazia parte da realeza, sabia o que seria a conquista do mundo, porque todo grande caudilho daquela época queria conquistar o mundo. O Egito queria conquistar o mundo, a Babilônia queria conquistar o mundo, quem mais? Davi chegou a pretender conquistar o mundo. O Melquisedeque disse: para, homem, que não é pela espada. O domínio da espada dura pouco, o domínio do espírito dura para sempre. Então, conquista o espírito e você terá servos obedientes pelo resto da vida. E Davi parou, mas já tinha cumprido a segunda promessa do grande rio Nilo até o Eufrates. Ou seja, o reino de Davi foi, portanto, o que os pastores evangélicos chamam a promessa extensa. E a promessa curta é Canaã. Nenhuma das duas é a promessa. A promessa é como vimos em Jacó. Está em pé. Uma escada, que é como se fosse um metro. O metro é uma escala, não é? Então imagina uma medida que vai da terra ao céu. O texto diz claramente: tocava a terra e tocava no céu. Então, da terra ao céu, como o templo maçônico, do oriente ao ocidente, do norte ao sul. É o planeta todo. Mas Jacó não entendeu nada, porque era um pastor. Entretanto, Moisés, príncipe do Egito, sabendo, sendo educado em toda a sabedoria do Egito, e sabendo que todo rei queria ser imperador de todos os povos, Alexandre conquistou praticamente o mundo todo, mas foi suplantado por Roma. César, o império de César foi maior ainda do que Alexandre, mas ruiu fragorosamente com a conquista dos bárbaros no ano 476 e começou o reino de Cristo. As trevas da Idade Média são, na verdade, o reino de Cristo. Na enciclopédia Life está dito: a Idade Média foi um imenso mosteiro. A fé em Cristo dominava tudo. Não se assinava papéis, tratados. Se dizia, o senhor feudal dizia: põe as mãos entre as minhas. E o subalterno, como é que chama? O servo, o vassalo, põe as mãos assim. E o Senhor põe as mãos sobre as dele, por dentro. E dizia: jura fidelidade a mim. Eu juro, meu Senhor. Se as tuas terras e o teu poder estiverem em perigo, virei em teu socorro, eu e a minha família e todos os meus homens. E o soberano, né,
era suzerano e vassalo. Essas são as palavras lá na história. Dizia: e eu juro e te prometo que estarei sempre sendo sua proteção e protegerei a ti e a tua família e as terras que agora estou te dando. E dava um pedaço de terra e aquela terra seria dele para o resto da vida, passando de pai para filho. Isso se chama o feudalismo. Praticamente o que Deus estabeleceu com Abraão, Jacó e Moisés. Aquela terra imensa que foi conquistada por Roma foi dividida em feudos. O feudalismo é o senhor do castelo, o suzerano, separa para si uma grande porção de terra e o restante ele divide com os seus generais, com os seus homens de confiança, com aqueles que serão honestos, em troca de um tributo de 10% em matéria-prima, ou seja, se eu cultivo trigo, darei 10% do trigo. Se eu cultivo a cevada, darei a cevada. Se eu crio carneiro, darei carneiro. 10%, uma quantia muito plausível, né? Seria um imposto de renda, ou tributo que sempre se cobrou. E tinha uma obrigação que todo servo fazia. Na hora da colheita nas terras do Senhor, chamada corvéia, todos os empregados do servo, o próprio vassalo, ele próprio não viria. Mas os servos, aqueles que ele tinha empregado, escravo, porque a escravidão era uma instituição, vinham e faziam a corvéia, a colheita para o Senhor, e entregavam. Esse era o Estado. Esta era a base da economia feudal. A terra foi dividida. Todo o Império Romano foi dividido em feudos. Era isso que Deus queria. Então, de 476, a gente conta com o ano 313, foi quando Constantino assinou o Edito de Tolerância, e vai até 1313, quando o Papa, sob pressão de Filipe o Belo, mas foi covardia dele, né? Então renega o Edito de Tolerância e condena os templários à fogueira. Jacques Molay e 14 cavaleiros. Covarde, injusto, né? E que merecia a morte, morreu de fato, mas colocou a igreja, a nossa igreja, numa situação muito difícil, porque até aí havia uma coexistência pacífica entre o Vaticano, não era só o Vaticano, na verdade era Roma. Depois descobriram que o documento que dava Roma era apócrifo, foi feito no século VIII. Né? Carlos Magno dividiu o palácio dele em duas metades, uma metade ele reinava, na outra ele fez a primeira escola pública da nova civilização feudal, porque na Grécia e em Roma existiam. Mas quando os visigodos, os godos, os ostrogodos, né, os alanos, os suevos tomaram conta do império, invadiram tudo porque temiam Átila, então tudo aquilo caiu. Quem reconstruiu? O Papa, Leão o Grande. Então ele foi eleito por aclamação imperador do Império Romano. E aí começa a Idade Média, né? A Era das Trevas. Por quê? Porque o judeu não podia emprestar juros extorsivos, porque o judeu não podia cultivar a terra, porque ele ia fazer malandragem na feira e alterar a balança. Os pesos e medidas eram vistoriados e fiscalizados. Né? Esdras já tinha feito a obra dele e já tinha dito como o judeu se tornaria o dono do mundo, roubando como ele, ladrão, assassino e mentiroso. Então era isso que o Papa temia, porque conhecia bem a raça com quem ele tocava. Isso pelo menos nós temos aqui. Mas não é um complô contra a igreja. Na verdade o complô é feito por Esdras. Mas é um plano divino, acabei de mostrar a vocês, maravilhoso. Se eu tivesse tempo suficiente, e vocês também, para que eu lesse página por página, parágrafo por parágrafo, o Código Deuteronômico e a Aliança do Sinai, no livro do Êxodo, que eu já mostrei a vocês aqui, é um milagre. Ninguém pode ser escravo por mais de 7 anos. A partir de 7 anos ele será remido.
ou seja, liberto. E se ele por acaso quiser casar, for um homem que necessitar de uma mulher, ele tem a liberdade de casar. E a mulher vai ter que, o proprietário dele vai ter que encontrar um empregozinho, um a fazer na casa dele para a mulher fazer, porque também é serva. Mas, 7 anos depois, né, no ano sabático, todos os escravos eram libertados. Isso é inimaginável para a época. Todos os grandes reis, a escravidão era para sempre, era até a morte, desde o momento em que era feito o escravo até a morte. Então, seria muito bom, mas não poderei ler e a gente comentar como é que Moisés, príncipe do Egito, portanto, entendendo que era para a sociedade global, globalizada no futuro, as bases de uma nova sociedade, é de uma nova ordem mundial. É uma coisa lindíssima. Lei especial para proteger o pobre. Olha, não haveria pobreza, né? Não haveria miséria, como no feudalismo não havia miséria, só quem era aleijado não podia trabalhar. Então você vê nos quadros de Peter Bruegel, você vê os camponeses festejando, brincando, né? Ele faz os quadros dele, são típicos disso. Ele retrata a sociedade da época. E os camponeses estão sempre rindo, estão sempre vivendo felizes, porque só quem pedia esmola era quem era aleijado, não podia trabalhar. Porque quem podia trabalhar chegava num pedaço de terra e dizia: eu preciso do emprego, e o vassalo do soberano, trabalhar nas terras soberanas era privilégio. Agora, trabalhar nas terras dos vassalos era simples, arrumar emprego. Então, ninguém passava fome. Todos tinham seu quinhão de terra. A terra produzia. E de 1313, com o Edito de Constantino, de 313 com o Edito de Constantino, o Edito de Tolerância, que tolerou todas as religiões, e quem denunciasse um cristão por ser cristão seria morto. Então, acabou a perseguição aos cristãos, cujo principal artífice foram os judeus, diz a história. A sinagoga é a principal fonte de perseguição aos judeus. Caracalla, também chamado Bassiano, expulsou os judeus de Roma porque eles continuavam intrigando os cristãos e tentavam usar a sua esposa para isso. Ele fez um edito expulsando os judeus de Roma. E aí muitos cristãos tiveram que sair de Roma. Então você vê, por que sempre essa confusão? Porque o judeu está sempre metido em confusão, desde o passado até o presente, porque a ele foi dado a terra. E os outros povos não aceitavam. Ciro Persa fez o seu império, cumprindo a vontade de Deus para libertar os escravos hebreus, né? Alexandre da Macedônia conquistou o mundo quase todo. Para quê? Para unificar os povos e assim preparar o advento do cristianismo. Com o povo unificado era fácil a pregação. Paulo poderia ir da Palestina até a Ásia sem preocupação. Estava dentro da sua pátria. Porque quem nascia dentro do Império de Alexandre era cidadão helênico. Então, havia um trânsito livre e, portanto, Paulo pôde pregar aos Efésios, aos Gálatas, aos Colossenses, mas Deus não achou ainda que era bastante, e Roma tomou o império de Alexandre. E aí é que se estendeu mais ainda, porque não lembro agora qual foi o imperador, mas logo no início do cristianismo, um dos imperadores estendeu a palavra cidadão romano, que existia. Paulo era cidadão romano, por isso não foi julgado na Palestina, foi para Roma para ser julgado, a todos os habitantes do império. Seria igualdade de direitos. Seria ser julgado segundo o direito e a justiça. E o direito romano era famoso porque a justiça era aplicada. Então aqui nós temos apenas a compreensão justa por Moisés, príncipe do Egito, nobre, e que sabia que todo rei queria o império mundial. Não era uma utopia, era uma busca que conseguiu ser feita por alguns caudilhos, mas em Roma encerra-se. No ano 476, fugindo de Átila o Huno, os vândalos, suevos, os godos, os ostrogodos, os francos, os burgúndios, todo esse povo invadiu
às fronteiras do Império Romano e não teve soldado nem exército romano suficiente para contê-los, porque eles fugiam de Átila, que era o flagelo dos deuses. E Leão Magno reuniu, porque quando ele viu que o Aécio, general romano, não tinha como fazer, ele estava habituado a obedecer a ordens, o exército romano estava ali, o general Aécio estava ali, mas ele estava habituado, ele não... Tomar a chefia seria dar um golpe militar, ele não sabia o que fazer. Então o que é que o Papa Leão fez? Chamou Aécio, mandou um mensageiro às pressas para os francos e para os godos e ostrogodos, dizendo: venham imediatamente e tragam o maior exército que puderem organizar. Vieram. E o Papa, imaginem você, pessoalmente, que já conhecia Átila, porque já tinha saído dos portões de Roma fora para pedir a ele que não destruísse Roma, saiu dessa vez, mas não saiu com a cruz na mão, saiu com a espada. Incrível, né? Chefiando, porque naquela época o rei não dizia vão, dizia vamos, sigam-me, como o Duque de Caxias disse nas guerras do Paraguai, aqueles que forem brasileiros, sigam-me. E o Papa disse, aquele que for pelo novo reino de Cristo, siga-me. E foram godos, ostrogodos, francos, por isso o reino dos francos sempre teve um privilégio, e Aécio, general romano. Um exército fantasticamente grande. Átila não teve chance. Foi esmagado, morto, encostado numa carroça com feno, e o sol, ao se pôr, projetou a sombra de uma cruz de uma igreja. As igrejas sempre tinham uma cruz sobre o corpo dele. E ele, olhando e vendo a sombra da cruz no corpo, se lembrou da profecia da Sibila, né, dos Hunos, que disse: tu conquistarás o mundo, serás mais célebre do que teu pai, mas morrerás à sombra de uma cruz. Cumpriu-se. Isso é história, viu? Não é história, é história. Então, Átila queria também conquistar o mundo, mas não foi assim. Depois do ano 476, todos os bárbaros ficaram em torno da figura do Papa. Aquele homem era uma maravilha, todo mundo temia Átila, o flagelo dos deuses. A história diz: a erva não crescia mais onde a pata do seu cavalo pisava. Evidentemente isso é um exagero, né? Mas é uma metáfora para dizer que ele destruía tudo por onde passava. Né? A erva não crescia mais onde pisava a pata do seu cavalo. E dizem que 6 homens eram necessários para entregar a ele o escudo que ele segurava com a mão esquerda. Pois esse homem foi esmagado pelo poder de Deus, que decidiu que a partir do ano 313 até o ano 1313, Cristo reinaria. A enciclopédia Life atesta isso. A Idade Média foi um imenso mosteiro. E foi feita a divisão. Leiam o feudalismo. Cada suzerano reservava a sua porção de terra. Ali ninguém podia entrar, só quem lhe permitisse. Se alguém fosse encontrado caçando nas suas terras, seria morto. A lei era dura. Mas a cada um ele deu um pedaço de terra, chamada feudo. E o próprio Marx disse: o momento em que nos aproximamos mais do comunismo é o feudalismo, porque a terra foi distribuída. Marx era judeu, está aqui, era rabino judeu e sabia o que estava falando. Nessa lista, a época rabínica, nós temos logo no começo, aqui, Eleazar ben Calir, Sadia ben José, Shazdai ben Shaprut, Salomão ben Gabirol, Rashi, Moisés ibn Ezra, Judá, Abraão, Maimônides, Nachmanides, Zohar, Isaac Abravanel, tataravô do Silvio Santos, Baruch Spinoza, a quem nós devemos muita coisa, filósofo, e Moisés Mendelssohn, a quem nós devemos uma obra de arte maravilhosa, é o Mendelssohn que nós conhecemos. E aqui nós temos o restante da lista, que é aí que nós vamos ter a surpresinha. O restante da lista. Na época moderna, o livro está se quebrando, porque papel velho quebra. Vamos ver o resto da lista. Quem é que eu conheço? José Salvador, Henrique Heine, filósofo,
que endossou o marxismo e também foi poeta, Samuel Davi Lussato, Salomão Munk de Israel, famoso na Revolução Francesa, Moisés Hess e toda a família Hess. O Samuel Rich, o barão de Rich, que deu grande parte da sua família como testamento aos judeus cázaros sionistas, que são o clã adorador do diabo. Karl Marx, 1818 a 1883. Vocês não verão, mas eu vou botar o dedinho aqui e vou tentar aproximar o papel de vocês. Karl Marx, rabino judeu, quem diria, não é? Tem mais, mas vamos deixar porque já estamos a 40 minutos. Tem mais. Então Marx sabia, sendo rabino judeu, o que que tinha sido prometido aos judeus, por isso ele fez o comunismo, teorizou o comunismo, que seria a distribuição da terra com os pobres, que na verdade não houve. Nós temos aqui nesse livro, mostrando um coronel bolchevique reclamando para Lenin, dizendo por que os judeus estão recebendo as melhores terras? Se é comum, então todos devem receber a parte de terra por sorteio. Ele, aqui diz o nome, em outro livro, Era Necessária a Revolução Russa, de Roy Medvedev, eu tinha esse livro, diz que não era necessária e que foi injusta, porque os judeus tomavam as melhores partes. E onde foi que Lenin, Vladimir Ulyanovich, né, e não Lenin, Lenin é nome falso, como Karl Marx também é Moisés, Mordecai, tudo nome falso. Então, essas preciosidades nos servem quando nós vamos colando as figurinhas. O que eu tenho é uma colcha de retalhos. Não é um complô. É a vontade de Deus. E chegou. Hoje, o grande príncipe do clã dos Rothschild governa o mundo. O nome dele, já disse, Lord Nathaniel Barão de Rothschild. E já vem há muito tempo. Mas não cumpre o pacto do Sinai. Não cumpre as leis, a aliança feita por Javé da nova ordem mundial. Aqui Javé, que Moisés deixou por escrito para quando os judeus conquistassem o mundo, pôr em prática. A única tolice, vamos usar o termo assim, me permite dizer isso, é ele colocar, os escravos serão libertados de 7 em 7 anos. Ele, coitado, mesmo tendo a mente privilegiada, né, por ser um príncipe, por ter uma inteligência em comum, nem imaginava que a escravidão acabaria, porque a escravidão era institucional em todos os países. Mas ele ainda coloca isso. Lá, entre os judeus, de 7 em 7 anos, havia remissão. É uma coisa fantástica. Então, se você fosse capturado em guerra e levado para ser escravo pelos judeus, você sabia, dentro de 7 anos, serei livre. Poderei procurar emprego e ganhar meu dinheiro. E se tiver com a mulher, sairá com a mulher. E se tiver filho, sairá com o filho. Um milagre. O pobre, a cota que seria dada para o templo, seria reservada uma porção para o pobre, a viúva e o órfão. Gente do céu! Quer dizer, a igreja, né, de Moisés teria uma obrigação. O tesouro do templo, ele supunha o templo, mas ali ainda era o tabernáculo, seria usado para prover alimento para os pobres, aleijados, cegos ou coisa dessa natureza que não poderiam trabalhar, as viúvas, porque só o homem tinha emprego, a mulher era proibida de trabalhar para valorizar a mão de obra do homem. Então, se a mulher trabalhasse como hoje, a mão de obra é desvalorizada. Esse foi o golpe que os Rothschild deram no mundo. Abriram as portas para a mulher. Por um lado, isso realizou as aspirações femininas, né? Hoje nós temos Angela Merkel, já tivemos na Inglaterra, esqueci o nome dela, mas uma mulher notável, e há pouco, não foi a última não que fez o Brexit, não, antes dela, que teve um grande nome. Então hoje a mulher presidenta da República, já tivemos a Dilma, que na verdade era incompetente, mas Moisés já valorizava a mulher.
Então, leis especiais para a mulher. O direito da mulher está no Código Deuteronômico. As limitações para os ricos. Os juízes, nomeados segundo os seus méritos e o conhecimento da lei, não poderão se vender aos ricos e farão o julgamento segundo Javé, porque quem é o juiz de toda a terra senão Javé? Aquele que não julgar retamente segundo Javé, então será morto inapelavelmente. Olha, a justiça igual para todos. A Lava Jato? Não sei. Mas, de qualquer maneira, é uma visão fantástica. Quer dizer, não adianta ter dinheiro, companheiro. Se você é desonesto e está fazendo a coisa errada, vai pro ralo. É um milagre. Mas porque Moisés, príncipe egípcio, já sabia. Ele decifrou o segredo. Então, a nova ordem social é a nova ordem mundial. Infelizmente, se tivéssemos o Código do Sinai sendo aplicado, que aparece duas vezes, no Deuteronômio e no livro do Êxodo, a terra teria sido dividida com todos os seus habitantes, como a Europa feudal foi dividida com todos os nobres, e os nobres dividiram suzeranos, chamados suzeranos, com os seus vassalos de confiança, e os vassalos podiam empregar quem eles quisessem. E assim não havia fome, não havia miséria, e havia as feiras onde tudo era trocado, escambo, não havia o dinheiro. O Papa tinha medo do dinheiro, porque a pessoa com o dinheiro, a prata e o ouro, ele ajunta. E aí essa sede por ajuntar é que faz a usura e fazia com que os judeus cobrassem os juros para guardar. Mas se é trigo, se é cevada, se é lentilha, não pode juntar, você tem de consumir. É aquilo ali, é a economia doméstica. Comprar para consumir. Então não comprava, era o escambo. Eu tenho uma ovelha, você tem um saco de feijão. Então eu troco minha ovelha por 3 sacos de feijão. Tá justo? Tá, troca-se, pronto, acabou. Isso se chama escambo, para não entrar o dinheiro. Mas os nobres tinham ouro e usavam com muito cuidado, porque era muito vigiado pela igreja. E se o Papa excomungasse, acabou a vida do cidadão. A excomunhão papal decepava a cabeça de quem quer que fosse. A sociedade considerava ele um lixo, mesmo que fosse o imperador. Teve um que foi obrigado a caminhar a pé de 10 quilômetros, desceu do cavalo e, descalço e a pé, caminhou até Roma para pedir desculpas ao Papa, porque disse que o Papa não era herdeiro de Cristo, de Pedro. E o Papa impôs esse castigo. O imperador, não lembro agora de que época, mas é histórico, caminhou 10 quilômetros para entrar no Vaticano e pedir desculpas públicas. Que humilhação! Depois ele voltou para sua terra, juntou um exército e veio para poder matar o Papa. Mas havia um homem chamado Charlemagne, Carlos Magno, que veio em socorro do Papa, e aí a brincadeira mudou de situação. Então vejam como é linda a história do homem quando visto por esse maravilhoso livro que revela a pura verdade. É como eu disse, um pedaço de rocha, a gangue impura e o ouro no meio. E Moisés viu. Não havia segredo para ele. Ele não sabia a dimensão do mundo, da terra, mas ele fez um código sob as ordens de Deus que regeria o príncipe que governasse o mundo, que está em Ezequiel, a organização do novo templo, que não tem muros. Ou seja, é apenas a igreja. Os essênios já sabiam disso. O terceiro templo de Ezequiel não é um templo físico. Ele dá as dimensões e tal e tudo, mas não é parede, não tem paredes, não tem muros. É a comunidade. Paulo diz: ignorais, meus irmãos, que vós sois o templo de Deus? Aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, aquele que bebe cachaça até ter cirrose, aquele que vai para a bandalha e sem máscara nos bailes funk, pega Covid e morre e leva para os parentes, né, e morre. Então, quer dizer, tudo isso, a desordem do mundo é sustentada pelo clã de Rothschild, que ainda não chegou a hora de eles tomarem posse do seu reino, mas chegará. Eu pensei que seria agora, mas não foi. Então, o reino de Deus na terra, o que Jesus Cristo pregou. Mas,
Em troca, os escribas o crucificaram. Não era esse o assunto do vídeo, mas eu queria mostrar apenas essa maravilha que Moisés compreendeu. Ele não sabia qual era a dimensão da terra, ele não sabia o que era ainda o mundo, mas ele sabia que havia um mundo que não era apenas aquelas terras que estavam próximas ao Egito, ao norte da África, portanto, que estavam na Arábia Saudita, na Península Arábica, que estavam na Península Ibérica. Ele sabia que não era só aquilo, era muito mais. E então Javé providenciou um código para o governante deste mundo usar e assim ser justo. Terminamos assim a nossa palestra de hoje, né, dizendo a vocês como Deus nos ama. E se nós sofremos a indigência, e sofremos a pobreza, e sofremos a miséria, e sofremos por causa das leis que não são justas, então ser legal é uma coisa, ser legítimo é outra coisa. O processo de impeachment da Dilma foi legal. Tudo seguiu os trâmites do STF, mas não foi legítimo, porque não foi encontrado nela um crime que justificasse o impeachment. Aí o Bambambam da época, o maior legista da época, estipulou que ela estava em confronto com os dois poderes, portanto, a ingovernabilidade seria o futuro do Brasil. Ives Gandra. Então, ele criou uma jurisprudência especial, pago pelo partido PSDB, né, do canalha como é que é o nome dele? Fernando Henrique Cardoso. Então, pelo dinheiro de Fernando Henrique Cardoso, pago a ele, ele criou uma jurisprudência especial. Como ele tem muita moral, ainda tem no Brasil, ele criou essa jurisprudência. Os três poderes devem governar em harmonia. A Dilma quer governar sozinha. Isso tornará os dois poderes contrários a ela e haverá, portanto, logo, logo a ingovernabilidade do Brasil. Este foi o motivo pelo qual Dilma sofreu o impeachment. A tese é de, meu Deus, acabei de dizer, Ives Gandra, notável, jurista notável, mas que fez aí uma safadeza. Criou, né, um motivo para tirarem a Dilma. Não sei se isso foi bom ou foi ruim, de qualquer maneira ela também não ia dividir a terra, mas a Igreja Católica dividiu. Isso foi o feudalismo. Estava previsto, e Canaã, pequenininha, um palmo de terra comparado com o feudalismo, que era o Império Romano todo. Toda a Europa foi um imenso mosteiro. Diz o livro que eu posso mostrar a vocês, da Biblioteca Life, de 313 a 1313, o milênio de Cristo. Era em nome de Cristo que se fazia os compromissos, era em nome de Cristo que se lutava, infelizmente, cristão contra cristão, né? Mas Jesus Cristo disse: pensais que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ele sabia. Muito bem, que pena. Como eu gostaria de ir mais longe, mas o tempo já excedeu. Então vejam o vídeo, deem o seu like e vamos esperar o outro. Nem cheguei a falar de essa. Falei, ele entortou tudo isso. Tudo estava preparado. Tinha tudo para dar certo. O plano de Javé, codificado por Moisés em leis divinas, assim que eles acreditavam. Se era ou não era, isso é outra questão. Se foi Moisés que fez a lei ou de fato recebeu no Sinai, porque Hammurabi também recebeu no monte as leis, porque Sargão II também recebeu na montanha as leis, mas isso é outra questão. O fato é que o código sinaítico, né, as bases de uma nova sociedade mundial, é fantástico. Se fosse empregado amanhã, nós teríamos todas as facilidades para viver uma vida digna. Não era ganhar R$ 4.500 por mês, como foi calculado pelos economistas, que daria uma vida decente a um casal com um casal de filhos. Não, seria muito mais do que isso, como é na Suécia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.